dado porque ele bordava uns mantos que ele dizia que ele tinha ele tinha um propósito relacionado com Deus, uma coisa meio mística, de bordar aqueles panos. Depois você dá uma olhadinha aí, Arthur Bispo do Rosário, vou colocar aqui no chat. Agora, pô, você falou, eu lembrei, me ocorreu aqui, Arthur Bispo. E peraí, meu teclado tá ruim. É Bispo. Você já ouviu falar nele, Marcelo? Eu ou Liza? É você. Eu não. Nunca ouvi falar, Então, não. dá uma pesquisada, você vai ver Arthur Bispo do Rosário. Aí tem essa história, que ele era tratado no manicômio, e aí depois o trabalho dele se transformou em arte. Muito interessante. Pode ser que, de alguma forma, você pode pegar ele como exemplo para justificar aí alguma parte do seu trabalho, né? Quem sabe. Perguntas aí, gente? Show, vou dar uma olhadinha assim. Ana, Fábio, Laila querem perguntar para a Marcela? Agora é hora de sabatinar. É um exercício também, gente, né? Se a gente pergunta, o outro fala, o outro. Nenhuma pergunta. Ana, alguma pergunta? Ô, Laila, quer perguntar? Não? Então, a Ana começa a falar, então. Pode falar no seu trabalho. Então, o meu trabalho, ele envolve um pouquinho de psicologia, psicanálise, né? E envolve também a arte, mas nem tanto assim, mas também envolve um pouquinho. Então, eu falo sobre a Anísia da Silveira, que ela é uma psiquiatra alagoana, né? Que ela era muito questionadora, ela questionava muito a questão da insanidade, sabe? A questão do indivíduo por causa dos manicômios que existiam, né? E que tratavam as pessoas como se fossem loucas, né? Então, como ela tinha uma sensibilidade ímpar, ela começou a questionar isso. Aí começou a pesquisar um pouco mais sobre psicanálise, sobre essas questões, sabe? Então, no primeiro capítulo, eu falo um pouco sobre essa trajetória dela, né? Como médica e também como ela chegou, né, a construir a teoria dela, porque ela também era amiga do. Eu não sei se o nome dele eu vou, né, falar certo, é Carl Jung, né? Que ele é um É o psicólogo, Carl Jung. A gente psicanalista. estudou, lembra? Quem estudou em É, filosofia? Jung. isso! Eu não É sei isso falar aí. muito o nome dele. Tranquilo. Aí ele também estudava o inconsciente, sabe? Então ele se questionava muito também, né? Então ele falava da questão do inconsciente, né? Então ela se baseava muito nele. Então eu começo falando sobre essa amizade que ela tinha com ele e também sobre questões também de onde ela nasceu, mas isso foi uma parte assim bem pequena que eu falei, que eu queria bem me basear sobre o que ela disse, né? Então, basicamente, é essa a teoria dela. Então, eu fui contando um pouco. Ela também foi citada no livro do Graciliano Ramos, né? Que ela, durante esse tempo que ela estava fazendo essas teorias, ela foi presa, né? Porque foi na época da ditadura militar. Então, eu falei sobre isso também, né? Porque eles eram contra, né? Porque ela era basicamente. Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu tô vendo até aqui o meu TCC, mas eu esqueci o nome. Não sei se era comunista, alguma coisa do tipo Não assim. tem problema, você pode ler aí, não tem grilo nenhum, é tudo assim. A gente está aqui, você pode consultar aí, entendeu? Eu tenho pergunta. É porque eu não tô achando aqui, porque tem tanta coisa, né? Então, não sei se ela era comunista ou alguma coisa do tipo, que ela foi presa, assim. E ela lia livros também sobre Marx, então, enfim, tem uma história toda por trás disso, mas basicamente ela queria mudar um pouco essa postura dos manicômios, né? Porque os pacientes eram tratados com eletrochoque, com uns métodos muito agressivos, então ela introduziu a arte dentro dessa questão. Então eu acabo falando bastante sobre isso
né, no primeiro capítulo, mas não tudo, né? Eu falo basicamente sobre a introdução dela na psicanálise. Aí depois, no segundo capítulo, eu falo sobre a questão da insanidade, assim. Deixa eu perguntar, você sabe se o Bispo do Rosário foi tratado por ela, ou se tem algum, ou se o método do tratamento utilizado para o Bispo do Rosário tinha como fundamento essa psicanálise da Nise? Não, eu não cheguei nem a pesquisar, nem. Assim, eu procurando aqui no meu trabalho, assim, eu não cheguei nem a citar, porque eu acabei não me concentrando muito nessa parte, assim. Mas não, eu não sei não, Celso. Eu não sei qual é o seu plano, né? Mas seria interessante você trazer os Eu não. resultados do projeto dela, assim, porque, assim, pelo que eu estou entendendo, que você está falando, a Anise trabalhava contra o manicômio, é um movimento antimanicomial, não é isso? Isso. Então, seria interessante, eu não sei como é que você vai fazer com o seu orientador, né? Ver quais são os resultados desse trabalho dela, já que você falou que ela usava a arte, né, para poder trabalhar. Isso aí, a Marcela pode ter tem a ver com o trabalho da Marcela também. Se a Marcela quiser fazer tipo assim, dar uma buscada nessa perspectiva psicanalítica, né, da arte como terapia. É, também entra muito nessa questão. Só que eu acabo falando isso mais no segundo capítulo, entendeu? Então, eu acabei até esquecendo um pouco do primeiro, porque eu acabei me concentrando mais no segundo agora. Mas basicamente ela fala assim sobre arte, essas coisas assim. Então, Marcela, quando você falou sobre a arte como terapia, né, eu não sei como é que se a gente vai buscar, né, algum autor que fundamente esse trabalho da arte terapia. Pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente escolha algum autor psicanalítico, não sei. Ana Carolina, amor o quê? Ela introduzia, que ela disse que começou o texto dela com essa frase. Eu gostei bastante. Legal. Assim, o que eu estou percebendo é que os trabalhos estão caminhando, né? E vocês estão assimilando coisas interessantes aí, né? Assim, porque o que eu tenho falado para os alunos, não existe atalho para aprender, né? Quando vocês aí vão se debruçar sobre alguma leitura, né? Isso é um trabalho trabalhoso, né? Exige de você, mas ao mesmo tempo você vai enriquecendo o teu conhecimento e desenvolvendo um método de pesquisa autônomo, porque isso vai ser exigido de vocês, né? Daqui a algum tempo. Vamos passar para o Fábio. Adriana quer falar alguma coisa, professora? A professora Adriana está conosco. Vamos lá, Fábio. Pode falar aí. Então, o, o meu trabalho basicamente fala sobre. Perdão, é, Fábio, Pode falar, perdão. pode falar. Não, eu Oi. só quero dizer alô para todo mundo, estou ouvindo todo mundo aqui. Eu só tirei a câmera porque tem um entra e sai aqui na minha casa danada, eu resolvi tirar a câmera. Mas eu estou ouvindo todo mundo. Ouvi Ana Carolina falando um pouquinho da Anice. Agora vamos lá, vamos ouvir o Fábio. Um beijo aí para todo mundo. Abraço, professora. Então, o meu trabalho ele fala sobre o poder que a igreja tem, assim, o poder social que ela tem, e também a forma como ela, como que eu posso dizer, age na sociedade, por exemplo, na forma de dizer o que é certo ou errado, entre outras coisas. O que é de Deus ou o que não é. Não, é mais uma coisa para refletir, sabe? Não, eu não tô tentando dizer que a igreja está certa ou errada por tomar certas atitudes, mas assim, eu quero fazer algo para refletir, sabe? Algo para as pessoas pensarem. E também eu falei um pouco sobre, assim, desde a época dos fariseus, como eles agiam,
eu falei um pouco sobre as primeiras igrejas, que as primeiras igrejas, elas não eram instituições sociais, elas não eram um templo nem nada assim, eram pessoas, grupos de pessoas que se reuniam com a mesma fé, sabe? E que se ajudavam umas às outras de acordo com a necessidade, que os mais ricos doavam para os mais pobres e cada Eram, um se ajudava. Fábio, Oi? eram comunidade, não é isso? Isso aí. Eram comunidades assim. E falei também um pouco sobre quando elas passaram a se tornar instituições sociais, que foi lá na época de Constantino, e falei um pouco sobre como ele se converteu, como ele fez, tornou o cristianismo a religião oficial de Roma, que foi durante uma batalha que ele estava tendo, não lembro o nome do cara que ele estava batalhando contra, mas aí, segundo o autor do livro que você me indicou, fala sobre isso. O autor diz até que ele era supersticioso, o Constantino, e ele viu uma cruz no céu, e aí ele, como ele estava desesperado porque ele ia lutar contra um cara que era muito forte, estava rezando para vários deuses e viu aquela cruz, ele passou a dizer que a rezar para o Deus cristão e depois disso, depois que ele venceu a batalha, ele institucionalizou o cristianismo em Roma e tudo mais. Eu tô seguindo mais por esse caminho, assim, sabe? E e como eu disse, eu quero mais algo para refletir. E se eu, se eu parecer um pouco crítico demais às vezes, ou agressivo demais, por favor, me chama a atenção, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero ser aquele que diz que é a verdade, que eu tô certo ou errado. Porque, Então, assim, é difícil não criticar algumas atitudes. sim. Então, é isso. Então, lembra que nós falamos na aula de projeto que o autor estava tentando dizer para a gente que no tratar do tema, a gente tem que deixar um pouquinho, né, assim, na medida do possível, as nossas paixões. Então, por isso que eu falei, mostra as questões, né? Você pode até no final do trabalho, né, apresentar a tua posição com relação a isso, mas o objetivo do trabalho seria você botar as questões para, né, mostrar para as pessoas, ó, é isso, no passado acontecia isso, no presente tem uma semelhança, né? Sem necessariamente dizer, ó, mas eu acredito num trabalho de pesquisa, o objetivo não é esse. Quando você for fazer o seu trabalho de doutorado, aí você defende uma ideia, né? Eu acredito que é isso aqui que é o correto, e é o caminho desse aqui, através de tais e tais autores. Uhum. Eu esqueci de perguntar se tinha uma pergunta para a Ana, mas depois, né, a gente pode voltar. Alguém quer perguntar e comentar o trabalho do Fábio? Eu já comentei. Alguém quer mais comentar? Eu adorei. Eu adorei a história. Quero Obrigado. assistir depois, Fábio, no dia. Quero ver como é que você vai desenvolver isso, porque a igreja ela sempre teve um papel muito importante na sociedade. Né? A gente costumava dizer que quem manda na cidade era o xerife, né? O padre, o prefeito, mas o padre sempre estava junto. Então, eu quero ver como é que você vai desenvolver isso. Parabéns. Parabéns à Ana Obrigado, também, que está professor. falando lá da Anice, que eu sou fã da Anice, adoro. Meu marido foi psicólogo durante um tempo e ele me contava um pouquinho essas histórias. Quer dizer, foi psicólogo assim, ele foi formado em psicologia, trabalhou como psicólogo, tinha consultório, e aí a gente trocava essas ideias. Eu gosto muito desse lado da psicologia. Estou gostando dos assuntos, estou curtindo. Aí, Poxa, que Ana. legal. Ô, Que legal, Ana, o Adriana, eu marido fico da Adriana feliz. pode te dar uma bola aí. Mas ele não tá. Ana, ele não tá mais como psicólogo, ele passou num concurso que não tem nada a ver com psicologia. Ele era professor de educação física, pra você ter uma ideia, professor do Estado, professor de educação física do Estado, começou a fazer psicologia, fez 6 anos, trabalhou como psicólogo, depois ele fez direito, passou no concurso, quer dizer, ele é maluco, é melhor eu não te apresentar. Nossa, tem uma história.
Ah, Celso falou que faltou luz na casa dele. ai, que pena. Ah, o Celso não pode sair. O que que a gente faz? Espera ele voltar, encerra, como é que faz? O que que vocês acham? Eu Eu acho preciso, que por mim eu eu preciso espero de ele voltar. Celso, eu preciso de Celso aqui. Ah, vamos esperar então. Então tá. Então tá. Vou desligar minha câmera um pouquinho, tá, gente? Alô, gente, faltou luz aqui em casa, desculpe. Vocês estão aí? Estávamos Graças a esperando Deus. você. Cara, foi a primeira vez que acontece isso. Não, que bom que voltou rápido, né? Deu só uma queda assim e aí puf, apagou tudo. Então quem tava falando? Fábio? Era eu. Pode Beleza. falar. Fábio, quer terminar? Sim, só para terminar mesmo. É, mais ou menos o que eu vou seguir nesse trabalho é sobre o que a professora falou mesmo, sobre é, que a igreja também manda, assim, de certa forma, na sociedade, e como ela conseguiu chegar a tal feito, a tal poder. É só isso que eu queria terminar de falar mesmo. Beleza. Então, peraí. Quem agora? A Marcela falou, a Ana falou, o Fábio falou. Laisa quer falar? Pode falar? Pode. Adriana, desliga o seu microfone aí, Adriana. Pode? Eu vou falar. Tem que falar o tema ou só o que eu vou falar, o que eu falei? Tem que falar o tema, né? Porque se eu falar o que eu É, falei no primeiro capítulo, vai é ficar. bom falar o tema, né? Eu tô falando sobre resistência política feminina na Palestina. E no começo, assim, antes de escrever o primeiro capítulo, eu pensei em falar, em tirar o foco do feminino e tal, mas eu pesquisei bastante e eu falei, vai ser de boa fazer, então eu decidi voltar pro tema. E o primeiro capítulo, eu
fiz ele basicamente todo só sobre um contexto histórico e explicando a origem dos conflitos árabe-israelenses e a origem do Estado de Israel, para justamente dar o contexto histórico que eu preciso para explicar o porquê que existe resistência na Palestina e como ela funciona, principalmente a parte das mulheres. E é isso, basicamente. Pergunta, eu não entendi muito bem o tema. É resistência feminina? Resistência política feminina na Palestina. Porque assim, né? Eu fico assim pensando, né? Resistência política feminina, né? Você vai falar do como é que a mulher está inserida na política, porque parece que são dois assuntos, né? Tem a questão da mulher na Isso. Palestina e tem a questão da mulher na política. Tem coisas misturadas aí, né? Mas é um pouco dos dois. Mas é essa ideia mesmo que eu quero dar. Porque, assim, a mulher no mundo árabe já é uma parada, assim, né? Um ninho de vespa, sacou? Aí você vai falar da mulher no mundo árabe inserida na política. Bem Mas não é complexo. só. Bem complexo, Laisa. Não é só isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o tema que eu escolhi. Eu foquei na resistência, entendeu? Na parte da resistência política, e eu vou falar um pouco da liderança das mulheres na Palestina, entendeu? A liderança que elas têm na resistência. E é isso, basicamente. Tem uma figura específica que você escolheu para poder falar, porque assim, seria interessante que você pegasse uma pessoa, né, e a partir da trajetória dela, contasse isso que você está querendo, esse tema para você abordar. Eu estou te dando uma sugestão de entrada no tema, porque senão você teria que falar, como eu falei aqui, né, da questão da mulher na Palestina e da questão da mulher na política. Tem uma figura que você encontrou que tem essa ação ou não? Eu não queria focar em uma pessoa, mas eu posso. Eu queria focar, na verdade, em grupos de resistência. Mas. E não em figuras políticas e tal, de liderança. Eu queria focar em grupos. Mas pode ser também que eu faça isso. Ó, Marcelo, tá bom, Marcelo, valeu, obrigado pela participação. Por que eu estou falando isso, ô Liza? Porque se você, quando você fala assim, eu estou querendo focar na resistência, então o seu assunto principal não é a mulher, é a política. Certo ou errado? Eu acho que é o papel da mulher na resistência, não é isso? Eu É entendi isso, dessa forma. basicamente. É isso, mas é isso mesmo. É isso mesmo que eu vou falar. Eu estou fazendo aqui o papel quando o camarada que fica fustigando, entendeu? A banca, vocês vão ver, Não, mas isso. quando vocês estiverem na graduação, né, a banca, ela vai falar assim, mas peraí, você está falando, ele vai fazer assim, peraí, Liza, olha só, foi o que eu acabei de falar, olha só, o mundo árabe é um negócio muito louco, a mulher no mundo árabe já é um assunto que dá pano para manga, aí você vai falando da mulher na política, né, você vai ter que me explicar muito bem esse negócio aí, Liza, entendeu o que eu tô querendo falar? Não, mas então, então eu acho que eu me coloquei errado, porque eu não vou focar na política, eu vou focar mais na resistência da mulher árabe, mas na resistência em questão da Palestina e tudo que elas sofrem com que o povo palestino sofre com a ocupação de Israel e tal. Então, Ó, é isso que você eu vou já me falar. falou mais coisas que você não tinha dito antes. Agora eu tô começando a entender um pouco melhor, entendeu? Ah, então tá bom. Então, mas é isso, eu não vou focar na política e a mulher na política, eu vou focar no papel dela na resistência como uma mulher palestina e os desafios e problemas que elas enfrentam. E é isso. Fala aí, Adriana. A Adriana queria falar.
Eu tô curiosíssima. Eu quero saber o que você descobriu. Dá uma dicasinha aí pra gente, né? Pra gente saber o que você descobriu, qual é o papel dessa mulher na política lá na Palestina. Isso, fala mais aí pra gente. Vocês querem que eu passe no contexto histórico ou só explique o. O que você achar que vai clarear pra gente. O que você Tá, achar melhor, tá? ok. Basicamente, o povo palestino, ele sofre com a ocupação da criação do Estado de Israel, que foi criado em 1948, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, e os judeus, eles tinham a necessidade de fugir para algum lugar e criar um Estado. Eles criaram o Estado de Israel. E eles escolheram a Palestina por questões bíblicas e, enfim, que a Palestina é onde fica Jerusalém, né? E é a terra sagrada, a terra prometida, né? Então eles foram para a Palestina, eles migraram para a Palestina e eles ocuparam aquela região e tomaram conta, e até hoje os palestinos sofrem com essa ocupação e essa colonização, né, o que a gente pode dizer. E os palestinos hoje, eles vivem refugiados no próprio país. Muitos palestinos não têm direitos de transitar pelo país, e Israel comanda ali a área da faixa de Gaza, a Cisjordânia, e eles comandam também Jerusalém, né, que quando eu tô falando muito sobre o contexto histórico? Não, mas Não? é importante, porque, na verdade, você É. está revelando para a gente que tem questões religiosas, né, conflitos, né, Sim, sim. político-religiosos. Sim, e é importante falar que no meu trabalho eu não vou focar na parte religiosa, tá? Eu não vou falar sobre a Bíblia, eu vou falar sobre os conflitos, mas sobre questões bíblicas e tal, eu não vou falar, porque eu acho que não é o meu foco. Você deve Mas falar enfim, mais da questão geopolítica, né? isso. Entendi. Aí voltando. Onde que eu parei? A questão da Palestina, que eles... Eles estão acuados no isso, próprio Ah, sim, território. que território. eles vivem refugiados no próprio território e é basicamente isso. Eu não quero falar muito porque a professora pediu para eu falar sobre o papel da mulher e o que eu descobri e tal. Mas é basicamente isso. O Estado de Israel, ele faz uma colonização na Palestina com a desculpa de que eles precisam de um território próprio para viver e tal. E eles violam crimes de direito internacional por causa disso. E mesmo assim, as pessoas continuam ignorando, né? E não veem o outro lado da história, só conhecem a história do Estado de Israel, mas eles não veem o outro lado da história. E eu escolhi esse tema porque justamente eu quero trazer esse outro lado, né? Principalmente o lado das mulheres, que a gente tem figuras muito importantes de mulheres que falam, não só de mulheres palestinas, por exemplo, a Angela Davis, ela fala muito sobre essa questão, já falou muito sobre essa questão, e eu vou citar ela no meu TCC, e ela sai sempre em defesa dos palestinos, das mulheres na Palestina, e ela é uma figura importante. Mas o papel da mulher na resistência é realmente bem apagado, porque a mulher árabe sofre muitos problemas, então na resistência ainda é mais difícil. Mas é isso. Não sei se eu expliquei bem, se ficou alguma dúvida. Eu acho que é um trabalho interessante, né? Vai ser interessante ver ao final aí. Estou curioso. E Maria José, nossa diretora, está presente. Quer falar, Maria José? Está presente mesmo, Zezé? Ai, meu Deus. Quem vai falar agora é Gabi.
Ah, tá. Eu acabei chegando depois, né? Porque eu tive que sair rapidinho, mas é para eu falar o que é o meu TCC agora no primeiro capítulo ou sobre o geral? Você pode falar o seu tema e o que você está tratando no primeiro capítulo. A gente está a gente tá com esse propósito. Tá. O meu tema central, né, que eu estou trabalhando no meu TCC é sobre a cultura do estupro. E o meu primeiro capítulo eu falo sobre o lugar da mulher na sociedade. Eu mostro no meu primeiro capítulo como as mulheres são. Ai, caramba, minha palavra fugiu. Calma aí. Como Tranquilo, tranquilo. as Vamos batendo um papo. que a sociedade tem entre a mulher quando ela nasce e entre o homem quando ele nasce. E é tipo, eu vou fazendo comparações e ao longo do capítulo eu vou botando subcapítulos e vou desenvolvendo esse pensamento. Pode falar. Eu vou tentar, eu não sei quem foi, acho que foi a Juliana que fez a orientação da Luísa ano passado. Eu acho que você ia gostar de ler o trabalho da Luísa, falando que também tem a ver com, quer dizer, não é exatamente o que você está falando, mas pode te ajudar a, tipo assim, enriquecer o que você está falando. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, se você viu uma exposição, eu não sei se eu comentei com você, de um artista plástico que ele mostra as roupas das mulheres que foram estupradas. Eu já tinha visto e você tinha me falado numa aula, acho que foi de artes, não lembro. Você comentou comigo. Quando eu estava fazendo. Na verdade, quando eu fui fazer o começo da minha pesquisa no todo, que eu fui. Gabi, é que deu uma cortada aí. Tá. Repete aí o que você está falando. Quando eu fui começar a fazer a minha pesquisa do TCC, sem ter ainda o meu orientador, que eu fui para mostrar para ele o que eu já tinha lido, já tinha desenvolvido, eu tinha feito uns gráficos, eu tinha feito uns textos, e quando eu estava pesquisando sobre o assunto da cultura do estupro, apareceu essa foto desse artista, porque embaixo tinha uns gráficos de quantidade de pessoas que eram estupradas, e mais acho que 49% são crianças, de 0 a 13 anos de idade. E a maioria são meninos. E aí foi muito interessante, porque quando a gente fala sobre estupro, a cultura do estupro, a gente imagina logo meninas, mulheres. A gente nunca pensa assim que também tem meninos que sofrem por isso. E aí eu fui estudando, e aí o TCC está desentrinchando agora. Pô, muito legal, né? Ver você, porque a gente tinha conversado sobre isso, né? Você no início não estava querendo fazer e tal, aos pouquinhos você foi descobrindo, né? Sim, uma coisa, não sei, você mesmo falou que, poxa, eu descobri o gosto por fazer, né? Porque você, na verdade, está respondendo uma questão sua, né? O TCC também é para isso, é para responder questões nossas, né? Sim, quando eu fui procurar um tema para eu fazer o meu TCC, eu tinha pensado em várias coisas. Como quero seguir a área da medicina, eu pensei em falar sobre a UTI neonatal, falar sobre a mortalidade de crianças prematuras. Só que aí eu parei para pensar que a cultura do estupro é um assunto que ninguém quase, eu nunca vi, tipo, uma pessoa, eu fui procurar um TCC sobre isso, e eu só achei um que foi uma menina que estava fazendo um TCC sobre direito. Ela era da área de direito e falou sobre isso. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um TCC sobre isso, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, e é um assunto muito importante a se falar. Pode fazer pergunta. Eu convido os colegas aí, Adriana, Ana, Fábio, fazer pergunta, Laisa, Maria José, fazer pergunta para a Gabi, que o último trabalho é o meu. Gabi, parabéns. Eu acho um trabalho muito pesado. Eu acho o estupro, né, um tema pesado entre aspas, né? Porque eu acho que a gente não pode usar de artifícios para não falar de um problema que está aí, que existe. Eu acho super importante. Acho que deveriam ter mais TCCs sobre esse assunto. Eu só te dou os parabéns sobre isso. Eu nunca pesquisei muito, não estou surpresa com esse dado que você está trazendo aí agora sobre os meninos, porque a gente pensa realmente logo que são as meninas, as mulheres. E, bom, parabéns, estou curiosíssima para saber o que você vai destrinchar aí, como é que vai sair isso, o que vai sair daí. Obrigada, professora. Nada. Aliás, estão excelentes os TCCs, né? Pô, muito Os legal, né? títulos, Pô, e Pode assim, falar, Lai. a gente aprende com vocês, gente. A gente aprende com vocês, isso aí.
eu queria falar uma coisa que eu acho que serve para alguns trabalhos que muitas pessoas olham os temas e falam, pô, tema complexo e tal. E eu, particularmente, assim, eu tô fazendo o meu trabalho para justamente desmistificar isso e para dizer que é mais fácil do que a gente pensa, entendeu? Principalmente sobre o meu trabalho em específico, que é essa questão de conflitos árabes, né? E as pessoas geralmente olham para o Oriente Médio e falam que muitas pessoas não sabem do que acontece, não querem estudar sobre, porque é complexo, porque é difícil de entender. E eu quis apresentar esse trabalho justamente para mostrar que não é complexo, não é difícil de entender, e é isso, entendeu? Então, meu objetivo, assim, um dos meus objetivos do trabalho é mostrar que a gente tem que olhar para as questões de pessoas que precisam da nossa. Que precisam que a gente entenda a questão, porque pessoas que vivem hoje na Palestina precisam da ajuda de pessoas ocidentais e pessoas que moram em outros países para conseguirem se libertar, né? Então, a gente tem que olhar para as questões de outros lugares do mundo, de países como do Oriente Médio, e entender e não achar que é complexo, que é difícil de entender, porque se a gente der uma simples pesquisada, a gente já consegue entender. Eu sei que aqui não é fácil, principalmente tem alguns termos que são bem difíceis, mas, assim, eu, particularmente, quando pesquisei sobre meu tema, eu sempre tive interesse sobre conflitos árabes-israelenses e sobre a questão da Palestina. Então, eu não pensei duas vezes em fazer meu TCC sobre esse tema, porque foi uma coisa que sempre me interessou. Mas muitas pessoas falam que é uma coisa complexa, que é difícil de entender, e eu sempre pesquisei assim, nunca tive dificuldade. Então é isso. O meu objetivo do trabalho é mostrar que não é complexo e que não é difícil de a gente entender essas questões. Eu entendi o que você quis dizer, Laís. Quando eu falo complexo, assim, é porque envolve, né, é uma história muito, como você falou, né, tem a questão bíblica, né, tem questões políticas, é nesse sentido que eu falo. É complexo nesse sentido. Mas claro, Não, sim, eu sei, mas eu só entendeu? estou explicando. Porque Não, mas tem pessoas que realmente deixam de estudar esses assuntos porque acham que é complexo, acham que é difícil e que não vão entender, mas na verdade não é bem assim. a sua motivação é legal, muito legal. Gostei. Eu ia perguntar se essa é a sua única motivação, só para desmistificar que não é um tema muito complicado, ou você teve outra motivação para escolher esse tema? Não, assim, eu tive outras motivações sim, mas essa eu acho que é a principal. E sempre que alguém pergunta, eu falo que é por causa disso. Mas eu tenho sim outras motivações. Perguntas aí para a Gabi sobre a cultura do estupro. Alguém quer perguntar alguma coisa? A mesma coisa, Gabi. O que te levou a escolher esse tema? Por que esse Então, tema te chamou tanta atenção? eu já passei por isso quando eu era mais nova. E eu lembro que quando eu entrei no CEBRIC, no meu primeiro ano, na época era do João Goulart, era do pessoal do pessoal que estava saindo agora. Estava saindo na época. E aí ele organizou no Dia da Mulher, eu nunca vou esquecer desse dia, uma roda de conversa. E aí eu participei dessa roda de conversa no Dia da Mulher. E várias meninas, elas meio que compartilhavam o que tinham passado por questões de estupro, de abuso sexual. E aí aquele dia mexeu muito comigo, porque quando Gabi, eu falei, eu vi Gabi, muitas pessoas que ficaram, consegue. Tem repete aí, muitas Gabi. pessoas que passam. Repete aí Oi. que tá cortando o seu áudio. Tá melhor? Aí, tipo, ninguém falava sobre esse assunto. Então, quando eu pensei em falar sobre ele, foi justamente para incentivar pessoas que passaram por isso para se sentir à vontade de falar. Porque toda vez que eu falo para qualquer pessoa que eu vou falar sobre esse assunto, todo mundo fala: nossa, é muito pesado. Como é que você consegue falar? Antes de eu falar assim, eu vou fazer sobre esse assunto, eu conversei com meu psicólogo por inúmeras questões, claro.
E ele falou assim, ó, se você consegue levar isso numa boa, então você fala, porque é um assunto que, tipo, tem que ser falado e que você vê que ninguém, tipo assim, fala muitas das vezes. As pessoas sempre fogem do assunto, para não falar sobre. Eu queria perguntar uma coisa, Gabi. Você teve essa experiência pessoal. Como é que você lidou com isso? Você era muito pequena? Foi há pouco tempo? Foi há muito tempo atrás? Como é que foi? Então, eu tinha de 10 a 12 anos, e ao longo do tempo eu fui escondendo isso, eu não contei para ninguém. E quando eu contei, tipo, meio que a minha família não acreditou. E aí eu fiquei muito mal, eu tive depressão, tive crise de pânico e tal. E quando foi ano passado, pela primeira vez, no começo desse ano, né, eu tive um problema sobre esse assunto, que eu sempre consegui levar muito bem. Eu, como sou da igreja, teve uma vez que eu fui num culto e aí eu meio que perdoei tudo e nunca fiquei triste realmente. E aí, no começo do ano, eu só tive um problema com isso. Eu não conseguia deixar que as pessoas chegassem perto de mim. Eu não conseguia receber abraço da minha mãe, receber abraço do meu irmão, receber abraço de ninguém. Ninguém podia me tocar porque parecia que estavam me violando. Mas ao longo do tempo eu consegui lidar com as minhas questões sozinha. E com a minha mãe, claro. Porque eu acho que se não fosse ela, eu tava, tipo, naquele abismo. Mas ao longo do tempo foi a base de remédio, de psicólogo. E aí tentava ocupar minha cabeça fazendo algo, fazendo curso ou fazendo coisas do tipo. Pra ir conversando com pessoas que passou tentando incentivar a falar sobre. Olha, peraí, eu tô assistindo um documentário, aliás, acabei de ver ontem, no Globoplay, João de Deus. O que aquele homem fez com as mulheres e mexendo com a fé daquelas mulheres. É uma coisa impressionante. E eu acho que você poderia, não sei se eu conseguir mandar isso para você, de alguma forma eu mando para te ajudar. Tem muito material ali, as pessoas É um falando documentário no Globoplay? é, Eu vou ver então. então veja, porque são mulheres, cada uma reagiu de um jeito, teve mulheres que as mulheres não conseguiam falar sobre esse assunto, precisou de uma falar para que viessem à tona 300 mulheres, é um número impressionante o que aquele homem fazia, em nome de Deus, ele fazia rezando a Ave Maria, para você ter uma ideia. Então, eu acho muito importante você assistir, eu acho que vai ser enriquecedor para o seu TCC. Pode falar, Celso. Não, eu vi uns comentários, quando isso foi postado no Facebook, as pessoas comentando, como pode, a Globo quer ganhar dinheiro de qualquer maneira, olha só que coisa horrível. Mas imagina, como a Adriana falou agora, esse camarada ficou um tempão, né, fazendo isso e as pessoas com medo. Por isso que ele fazia, né? Ninguém falava nada, né? Imagina, devem existir outras pessoas que estão aí por aí hoje fazendo, por quê, né? Porque ninguém fala, a pessoa fica com medo, né? Não denuncia, né? Com certeza. E outra coisa, Gabi, eu não sei se você teve esse sentimento. A mulher, tá aberto. A mulher se sente culpada, né? Ela acha que a culpa foi dela. Foi Por um isso dos que ela não motivos fala. para eu não contar para ninguém. Eu me sentia muito culpada. E tanto que quando eu pensei nesse TCC foi exatamente para falar sobre isso, sobre como a vítima se sente. E como a gente, ai meu Deus, o que vão pensar, meu Deus, o que aconteceu, eu tenho culpa, sendo que a gente não tem culpa de nada. Nenhuma. Ainda mais com 10 anos de idade, né? Vamos Exato. combinar. Uma pergunta. Ô, Gabi, você vai estar pensando em prestar vestibular para quê? Para medicina. Ah, beleza. E o Fábio vai prestar para quê, Fábio? Era para física, eu acho. Para física. Ou música. E Ana? Psicologia ou pedagogia? E a Laísa? Relações internacionais. Aí, olha o inglês, hein, Liza? Precisa muito do inglês, hein? Eu falei, tá aberto, meu. Sei, professora. Professora, Laís, fala muito, tá por fora. Liza fala muito, então só vou falar inglês com você, tá, Sou Liza? quase americana. Não, eu sou americana, na verdade. Sou quase norte-americana. Fazer Como uma pergunta. assim? Pode fazer. É por causa do inglês, é por causa do inglês. Ah, ok. Nice to know that.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. João Felipe chegou agora. Ele apresenta o dele ou eu apresento o meu e a gente acaba? Que são 18 horas já. Vocês... Celso, Ah, eu queria, assim, meio que complementar o trabalho da Gabi, que eu achei importantíssimo. pode falar. E eu acho que o trabalho dela, assim, reafirma a questão do feminismo, como o feminismo é tão importante, né, na sociedade, quanto o papel das mulheres delas lutarem, né, essa questão da resistência, essa questão de impor mesmo o papel das mulheres na sociedade, porque essa questão do machismo é muito complicado, porque não só, assim, essa questão do estupro, mas a questão do machismo, a questão também do machismo disfarçado de humor, né? Que a gente vê muito por aí as pessoas postando, sabe? Os homens postando. E eu acho que levanta muito essa questão da bandeira do feminismo, sabe? Por isso que eu citei o trabalho da Luísa do ano passado, porque o trabalho dela fala dessa questão da mulher, mas muito interessante, porque ela vai falar também do posicionamento do homem, que o homem, né, ele é levado a essa forma de comportamento porque uma estrutura empurra ele a fazer isso. Então o camarada tem que provar que é. Então ela faz isso com uma forma muito interessante. Por isso que eu lembrei do trabalho da Luísa. Gente, e vocês não têm ideia, hoje eu assistindo o jornal da questão sobre máscaras, vocês sabiam que já estão percebendo que as mulheres usam mais a máscara do que os homens? É como se parecesse que se o homem usar a máscara, ele não é tão poderoso. Você acredita nisso? Que quem usa mais as máscaras são as mulheres. Até a questão da máscara, gente, de proteção de um vírus. Quer dizer, isso está enraizado no machismo nosso. Você vê o Trump, nunca apareceu e nunca vai aparecer de máscara. É porque se ele colocar a máscara, vai parecer que ele não é tão forte, que ele é, né? É a questão do choro um pouco, que o homem não chora e tal. Tem a questão simbólica, né? É simbólico. Vi isso hoje. Muito forte. Muito, achei muito interessante isso. Muito a minha pergunta para todo mundo é: o João chegou aí, ele apresenta o dele ou não? Eu quero ver o seu, Celso, se não der tempo dele. O João tá aí? Boa pergunta. Então, não respondeu, então eu vou mostrar aqui o meu rapidamente. Na verdade, o que acontece? Eu vou fazer prova aqui para a UF, para o Departamento de Arte, onde eu fiz o mestrado. Mas eu desenvolvi um trabalho na filosofia, que tenta relacionar filosofia com arte. Aí eu vou colocar só aqui o início para vocês verem aqui. Espera aí. Vê se dá para ver aí. Estão conseguindo ver? O meu... Sim. Beleza. Ok. Então aí, ó, primeiro, o título é Tropicália, a explosão de afetos, possíveis relações sobre o pensamento de Spinoza aplicada à arte. Eu fiz esse trabalho para um requisito de uma disciplina de filosofia, que era prática de pesquisa em filosofia. Eu tinha que organizar um projeto. Como eu já tinha defendido o TCC, eu fiz o projeto depois. Então, eu organizei o meu TCC. Eu vou ler, então, só o resumo e depois a gente comenta. Ao pensarmos sobre a ação artística deflagrada pelo movimento tropicalista, imediatamente nos vem à mente os efeitos gerados pela performance e apresentações promovidas pelos artistas que se reuniram em torno da necessidade de difundir ideias por meio da arte. Na verdade, a ideia que eu quero defender é que a arte, aliás, o Spinoza não trata de arte, mas o Spinoza fala que quando a gente faz bons encontros, a gente aumenta a potência de agir e pensar. Então, o meu trabalho está falando que a Tropicália foi um movimento artístico que promoveu o encontro entre várias linguagens artísticas e várias pessoas diferentes. Esse encontro gerou um afeto, né, nas pessoas e na sociedade, né, que tocou as pessoas e produziu afecções ou ideias, né, de protestos, de reivindicações, de questionamentos. Então, eu estou defendendo essa ideia, a relação entre filosofia e arte, usando o Spinoza, que é um filósofo muito interessante, que eu gostei, que foi o meu TCC, e olhando a arte dos tropicalistas. É isso, alguém quer perguntar?
Falei, fui basicão, né? Foi basicão. Eu quero saber, eu sempre tive curiosidade de saber, porque a tropical, tudo a gente vai importando, né? Eu acho. E a gente deve ter trazido isso de fora. Estou errada? Será que tem a ver com os hippies dos anos 60? Estou errada, Celso? Não sei. Então, o movimento Tropicália, ele recebeu influência desse movimento hippie, que foi na década de 60, 67, 68. Mas o movimento tropicalista, qual é a diferença, né? Ele pega essa influência, né, dos movimentos contraculturais americanos e ele quer fazer o que se chama de uma mistura, né? Pegar o rock, misturar com o erudito, misturar com a música popular. Tanto é que o Chacrinha era o símbolo do tropicalismo, se transformou no símbolo do tropicalismo, porque no programa dele era tudo misturado. Então, tinha um termo que era geleia geral, né? Eles tinham essa ideia de que o Brasil era essa mistura toda e tinha que ter uma estética própria, né? Quando eu fui defender o TCC, né, o professor que já faleceu há 2 anos atrás, ele falava assim para mim, mas o movimento, você não fala aqui que o movimento Tropicália era comunista e tal. Eles eram comunistas. Eu falei, não, professor, o movimento Tropicália nunca reivindicou esse caráter de comunismo. Muito pelo contrário, eles sempre escapavam de qualquer denominação, né, ou qualquer configuração. Respondi aí, Adriana? Respondeu belamente. Gostei. Aliás, eu estava vendo uma foto de Caetano e de Gil, quando eles eram jovens, e eu fiquei me perguntando assim, gente, o que seria do Brasil sem esses dois? Naquela época, que era a época da ditadura, né? Você coloca isso também, né? Acredito eu, que trouxeram uma leveza para a gente, foi uma coisa maravilhosa. Anos de chumbo, né? Anos de chumbo. Os camaradas peitaram o regime militar contestando através da arte, né? Sim. Mesmo através lá fora. Da performance. Baby do Brasil, né? O Baby do Brasil junto com a galera dela. E isso acho que foi na arte também, na música. Os novos caetanos, os novos baianos. Novos baianos. Então, nesse período aconteceu muita coisa e muita gente, assim, é aquilo que eu falei, né? Um encontro de muitas pessoas diferentes, né? Que produziram afetos diversos, entendeu? Ai, lindo, eu adorei o título. Espinosa é muito bonito. Desenvolve isso bacana, hein? Legal, Celso. Vamos ver se, quer dizer, aceitar pode ser aceito. O problema é passar nas outras fases, né? Prova e entrevista, isso aqui é meio bravo. Mas consegue. Seu mestrado foi sobre o quê? Você fez mestrado, né? Mestrado foi sobre banda de pífano. Eu usei o Heidegger para falar sobre a banda de pífano, que o pífano, a música, né? Quando a gente faz música, a gente instaura um tempo diferente. Quando você faz música, você muda o ambiente. Sim. Mas aí eu falei, aí tem lá uma viagem da minha cabeça. Aí viajou, né? Viajou bacana. Pô, viajei bacana. Que aí, o João, vai falar, João? Ele disse que o microfone dele tá ruim, ele escreveu no chat. Não dá para falar nada, João? Escreve alguma coisa do seu trabalho aí, de repente. Aqui, ele botou, está com defeito. Então, se então não está rolando, assim, nosso tempo já, né, acabou. Eu gostei muito, poxa, foi produtivo pra caramba. Muito legal, né, os trabalhos. Eu acho que, assim, eu fico, assim, né, às vezes falando com as pessoas, as aulas seriam muito mais produtivas e passariam muito mais rápido se cada um falasse um pouquinho, entendeu? Verdade. Mas essa experiência foi excelente, gostei. Espero que vocês estejam bem aí, fiquem bem. Usem máscara quando sair, né? Álcool gel. Façam as orações de vocês aí, quem tem fé, pra gente poder voltar numa boa. Não sei quando é que a gente vai voltar. Parece que, não sei, eu tô ouvindo aí que acho que eles estão querendo antecipar mesmo. Muito louco, né? Para agosto, E as razões são as mais ridículas possíveis, mas tudo bem. Vamos pegar a Deus. Vamos ver exatamente. O que acontece. Maria José, quer falar alguma coisa para encerrar aí? Encerra aí, Maria José. Então, primeiro, parabenizar, né, esses alunos aí brilhantes, a escolha do tema, eu também achei assim, muito forte, muito legal, assim, forte, quando eu digo que são temas muito polêmicos, né, muito amplos, então a pesquisa tem que ser maior ainda, né.
E pedir desculpa por não ter entrado antes, e que realmente estou muito atarefada com esse negócio de escola, tá me deixando louca, louca. Eu estou aqui no meio de muitos papéis. Semana que vem tem 9 etapas de cesta básica. E parabenizar também aos professores envolvidos, né? E vocês dois aí dando uma força maravilhosa, Adriana e Celso. Obrigada. Então, eu sou muito orgulhosa de fazer parte desse time aí maravilhoso. Eu Nós também. vamos continuar sendo campeãs aí na uma das melhores escolas, se Deus quiser. Se Deus Isso quiser, tudo cara. graças aos profissionais e graças à dedicação dos alunos, porque foi o que Celso falou aí, né? A gente tem que participar, não basta você dar uma aula e ficar falando o professor diretamente, diariamente, né, constantemente e sem ter o retorno. Mesmo que sempre tenha um professor, eu não entendi. Vamos falar, fala de novo, professor, eu não entendi. Tem que participar, porque parece que a gente está falando, parece que às vezes a gente se sente até assim, sei lá, maluca, perdida, não sei nem uma palavra, né? Você falando ali para o computador e não tem nenhum retorno, né? Principalmente quando não mostram o rostinho, que eu sinto muita falta disso, né? Ou eu não estou mostrando o meu, gente, porque você não tem noção como é que eu estou. Então é melhor vocês não verem, porque tá Não, eu coisa que costumo, eu costumo dizer que a educação é uma via de mão dupla, né? Não adianta eu só, amo não é? mostrar o rosto, mas assim, Hoje não está dando, né? não, tá muito difícil, muito difícil. Mas eu deixo aqui o meu parabéns a vocês. Amei aí. Beleza, então, minha gente. Beleza, Então, então. vamos Então, encerrar, fechou, então. né? Ó, sextou. Bom fim de semana para todo mundo. E vamos, que a gente chega lá. Vai passar. Beijo. Beijo. Beijo.